eu queria saber, assim, até pelo momento que eu estou vivendo, como você acha que deve ser a participação de alguém que se propõe a seguir Jesus, assim, quando entra na política, seja ela institucional, seja ela do dia a dia, alguém que se propõe a ser um ser político e quer atuar como um cidadão, não como um engenheiro, Uhum. é, mais ativamente na política, seja ela essa institucional, seja ela do cotidiano, num ativismo, como deve ser essa Bom, postura e como em não deve qualquer que ser. seja a circunstância, política a gente faz o tempo todo, né? A vida é uma relação política, inevitável. Mesmo aqui na quarentena, eu, minha mulher, uma das nossas filhas e uma ajudante idosa que vive com a gente e que está aqui conosco, só nós, já vai fazer acho que quase 4 meses, mas tem um exercício político todos os dias. Então a gente não Sim, foge disso. Aqui, sem encontrar ninguém, eu faço lives. Elas acabam sendo um exercício político. Hoje, quando eu falei da Revolução Militar, do golpe, isso, aquilo, eu falei explicitamente de política. Enquanto, por exemplo, agora, bandido bom é bandido convertido, o que é isso? É política. Totalmente política. política, tocando nos bagos da política contemporânea, que diz que bandido bom é bandido morto. Isso é um peteleco no testículo. Quando você diz que bandido bom é bandido regenerado, convertido, salvo, transformado e tudo mais. Pois bem, então não há como não fazer política o tempo todo. A minha existência, por exemplo, mesmo aqui quieto, tem milhares de pessoas falando a meu respeito o dia inteiro, o tempo todo, e eles falam e tomam posições a respeito das minhas posições. E o que é isso? É uma influência política. Quando o indivíduo toma posições baseadas nas minhas posições, ainda que ele esteja na Inglaterra, ele tomou uma posição política. No Zimbábue, ele disse, quando ele decidiu algo e disse eu vou ser assim, ele está tomando uma posição política. Toda vez que alguém diz eu serei assim, ou eu entendi, eu vou praticar isso, é uma posição política. O Evangelho induz você o dia inteiro a transformações de natureza política. Por quê? Porque toda transformação do coração no Evangelho tem que se transformar em comportamento, em relacionamento, em ética individual, ética relacional, ética coletiva ampla, ética, ethos, que vai gerar uma atitude política, porque quando você diz quem você marcou uma posição política. Quando você define suas crenças, sua fé, você marcou uma posição política. Então, por que quase todos os apóstolos morreram, foram decapitados ou crucificados ou partidos ao meio ou qualquer coisa? Por causa de política. Eles eram seres pregadores de qualquer sublevação política? Não. Eram discípulos de alguma seita grega de natureza política ou judaica de natureza política? Não. Alguns deles tinham sido egressos e deixado isso há muito tempo para trás. E quase todos eles morreram em lugares distantes. Por quê? Por causa das suas posturas políticas, porque eles diziam que Jesus Cristo era o Curios. Jesus era o Senhor. E o único Curios era César, o único Kaiser era César. E eles diziam que Jesus era o Kaiser dos Kaisers, era o Curios dos Curios, era o Senhor dos Senhores, era o Rei dos Reis.
E essa era uma posição política, porque relativizava o imperador, o governador, o procônsul, todo mundo. Quando Pedro disse lá em Jerusalém, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ele estabeleceu definitivamente o evangelho como uma escolha política. Porque aquela obediência ao mandamento de Deus iria produzir revolta de natureza política explícita. Naquele tempo, político monárquico, político imperial, político de qualquer natureza, hoje em dia de natureza política republicana ou política partidária, ou de qualquer que seja a forma de confrontação que você venha a ter. Então, quando você diz eu sou, você está marcando uma posição política. E tanto mais quanto esse eu sou seja grandioso, esmagador, provocante, carregado de desafios, mais arregimentadora de necessidade de decisão essa manifestação se torna. Por isso, mais politicamente confrontadora ela se torna. Mesmo que você não mencione o nome de ninguém. Mesmo que você não se assuma num partido contra outro. Então, eu voto. Eu escolho sempre, dentre todas as alternativas, a alternativa mais humana, que mais tem a ver com a justiça universal, que mais tem a ver com as expressões do direito, que a gente chama de direito em qualquer lugar do mundo, da terra, da civilização humana. Eu me alinho com tudo aquilo que mais se alinhe com o melhor da resposta da inteligência, da cultura, da gestão, da capacidade de administrar, de decidir e de indicar na melhor direção. O cara tem que ser cristão? Não. Ele tem que ter essa decisão. Se ele for cristão com essas decisões, para mim, melhor ainda, porque eu junto o útil ao agradável. Mas a maioria das vezes eu vi alguns cristãos concorrendo a cargos que eram indivíduos, cristãos que não deveriam estar em lugar nenhum, eles eram uma miséria horrorosa, uma quintessência de qualquer coisa. Eu sempre disse e digo desde 1970 e não sei quantos. Desde Manaus eu estou dizendo isso, desde jovenzinho eu estou dizendo isso, que eu preferia votar num ateu sério do que num cristão perdulário. A vida inteira eu estou dizendo isso. Então hoje, respondendo a tua pergunta, tem muitos amigos meus engajados na política de natureza partidária. Eu faço o possível, quando eles me ouvem e são amigos, de dar a eles os conteúdos do Evangelho para que eles não se tornem idólatras do partido nem do processo partidário e tenham sempre uma independência crítica baseada na hermenêutica de Jesus e do Evangelho, na análise do que eles estão vendo no próprio partido deles e nas relações do partido deles com o que significa o bem maior da sociedade. E quando não são engajados partidariamente, eu os estimulo a terem o engajamento do Evangelho, porque o engajamento do Evangelho me põe aonde? Me leva para junto do pobre, me leva para junto do necessitado, me leva para junto do aflito, me leva para junto dos encarcerados, me leva para junto daqueles que clamam por justiça, me leva para junto de todos os clamores universais, pedindo, não uma ideologia, eu não me alinho com nenhuma delas, nunca me alinhei, mas pedindo aquilo que toda alma humana reconhece como justiça, direito, verdade e condições humanas mínimas necessárias para a subsistência. É a partir de Jesus que eu sei o que o meu próximo precisa,
porque ele precisa as mesmas coisas que eu preciso e que são as mesmas que eu quero que aconteçam a ele. Quando Jesus diz que o que eu quero que os homens façam a mim, eu devo fazer primeiro a ele, ele me colocou em atitude de ética política relacional o tempo todo, o dia inteiro, em qualquer lugar da terra, e é isso que eu estimulo todo discípulo do Evangelho a praticar. E quando eu posso ter aquela alegria de juntar as duas coisas, para mim é uma maravilha. Eu tenho amigos que vêm tomar café aqui comigo, ou que eu vou tomar café com eles quando não tinha quarentena ali fora, amigos da direita, amigos do centro-esquerda, amigos da esquerda, amigos de todo jeito, de todo tipo, a vida inteira. E converso com eles sobre o Evangelho. E a minha conversa sobre o Evangelho é uma luz política para eles transformadora. Tem alguns deles, deixa eu dar o exemplo de uma pessoa, que quando começou a vir, ele começou a vir dizendo que me conhecia desde menino, me admirava desde adolescente, eu creio. E acabou que ele pediu para vir me conhecer, veio, ele é deputado federal aqui, e de outro estado, pois bem, acabou que a gente foi ficando amigo, imediatamente eu amei a alma do rapaz, a alma dele, do homem, daquele homem, jovem homem. E ele já amava a minha. E aí eu falei, ele falou, quem me dera tomar um café da manhã com você, um dia por semana, para mim ia ser lavar minha alma. Falei, tá, então estou te esperando quinta-feira que vem, 8h30 da manhã. Ele começou a vir. Ele falou, eu sou ateu, tá bom? Eu falei, ótimo. Ele veio, eu agradecia por tudo que a gente tinha, de olhos abertos, olhando para ele, dava um beijinho assim na cara dele, começávamos a conversar sobre o que ele quisesse. Ele falava de política, minha resposta era um princípio do Evangelho, que ele ficava pensando e a gente ia fazer o aplicativo daquele princípio. Aí ele dizia, meu Deus, eu não podia imaginar que não havia nada na Terra mais revolucionário do que o Evangelho. Eu falei, não é, não tem nada, é claro. Pega na raiz da vida. Pega na raiz. Não tem radicalismo, mas tem radicalidade. Não tem ismo nenhum, mas tem tudo que carrega qualidade. Não tem sistema fechado algum, mas carrega a qualidade de todas as coisas por bem da vida e da existência. Assim é o Evangelho. É assim que eu estou vivendo, é assim que eu estou ensinando, é assim que eu estou sendo agora há 48 anos. Algumas vezes mais intensamente. Os períodos mais intensos foram nos anos 80 e 90. E de 2000 para cá eu tenho agido desse jeito. Você anuncia e muita gente te ouve por aí afora e vai tomando milhares de decisões. E são milhares de pessoas diferentes que são influenciadas e nunca mais conseguem pensar na vida sem ser a partir daquele ponto de referência que muda tudo. Como você começou hoje aqui dizendo que você tem amigos e pessoas próximas tuas que me conhecem desde bem jovens, que me tiveram como ponto de referência, e você vê que todo mundo está alinhado mais ou menos na mesma direção, com algumas poucas diferenciações de aplicativos. Mas, na maior parte das vezes, aquela referência produziu um monte de conhecimentos, de percepções e de engajamentos, sobretudo engajamentos, mais do que qualquer outra coisa. O que produz essa expressão política natural na sociedade é o engajamento do discípulo com o Evangelho. Eu estou dizendo o que mais produz do ponto de vista da fé,
de Jesus. Não é do cristianismo, é da fé de Jesus, é do evangelho. É o engajamento. Todo discípulo, inevitavelmente, está em plena prática de atos políticos, mesmo sem saber o dia inteiro.